Olá, mais um Edifique chegando, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Hoje aqui comigo o pastor Maurício Abreu de Carvalho. Eu vou falar um pouquinho aqui, o currículo dele é extenso, mas eu vou pegar aqui os principais, hein, pastor? Ele é pastor da Igreja Batista da Paulicéia, em São Bernardo do Campo, professor no Seminário Teológico Batista Nacional e foi presidente da Convenção Batista Nacional pelo Estado de São Paulo. É isso, né, pastor? Perfeito. E o senhor também é formado em História, Sim. né? Obrigada pela participação do senhor aqui, por ter tirado esse tempinho para estar conosco, para a gente aprender um pouco mais. É um prazer poder estar aqui com vocês, aqui do pessoal do Edifique, da Pedra Viva, e participar, né, dessa conversa, né, desse bate-papo, e principalmente apresentando o nosso material, o nosso livro, que fala um pouco sobre a questão da inteligência artificial e das habilidades de inteligência digital para cristãos. Uhum. Pastor, o título do seu livro é Navegando com Propósito, né? Dá para fazer isso, pastor? Dá, e é necessário fazer, porque, afinal de contas, a gente tem um mundo digital pela frente e é importante dizer que existe aquela ideia de que o mundo digital ele é a parte do mundo real. É como se houvessem dois mundos diferentes. E, na verdade, não existem dois mundos diferentes. Existe apenas um mundo real e o mundo digital faz parte do mundo real. Então, a ideia do livro é justamente que a gente possa navegar nesse mundo digital com coerência, com sabedoria, com segurança. Por isso que esse livro foi idealizado. Tá, e como que surgiu essa ideia de fazer esse livro? O senhor fez em conjunto com a sua irmã, é isso? Sim, esse livro é em coautoria com a Marisa, minha irmã, Marisa Abreu de Carvalho. E a ideia surgiu da seguinte forma: ela tem uma startup, ela está no Canadá, ela tem uma startup chamada EducaSelf, que trabalha com tecnologia e educação. E ela passou para mim um questionário falando sobre habilidades de inteligência digital. E eu achei muito bom esse questionário, e eu perguntei para ela por que a gente não faz algo direcionado para os cristãos. Porque é necessário que a gente tenha uma moralidade cristã, entenda os valores do reino de Deus dentro desse mundo digital. E aí surgiu o livro. A gente utilizou todos esses componentes da inteligência digital para que a gente pudesse trazer também uma orientação que fosse bíblica, que fosse relevante para os cristãos. E aí, já começando aqui, né, pastor? Eu queria já ir direto ao assunto, porque não dá para ignorar, o mundo realmente está cada vez mais digital, Sim. né? A gente goste ou não, a gente aceite ou não, é a realidade, né? Mas e aí? Como que a gente deve se portar em meio a tudo isso? Vale a pena a gente ter o nosso Instagram, o TikTok, o Facebook? O que o senhor tem a nos dizer? Não só vale a pena, como é inevitável que a gente esteja no mundo digital. A gente foi inserido no mundo digital, aliás, o mundo digital não pediu licença para entrar na nossa vida. A gente foi entrando aos poucos, o computador chega em 81, 82, o computador pessoal, o PC, e a partir daí nós temos a internet, e todos os bancos, o comércio, a indústria, todos os trabalhos, empregos começaram a se adaptar também, e a gente entrou nessa também. É interessante porque eu sou, na verdade, um imigrante digital, porque eu vivi no mundo analógico. Então, eu era da época da televisão, quando começou a televisão a cores, né, os primeiros videogames, Atari, a gente participou dessas inovações, mas a minha vida era analógica. Né? E aí, quando chega o mundo digital, eu fui obrigado a entrar, né, como todos nós. Algumas gerações já nascem no mundo digital. Sim. Eu sou da geração X. A geração da minha mãe é a geração dos baby boomers, né, por volta dos 40 até 1966. Eu sou de 67, eu sou da geração X, e a geração X a gente tem a TV a cores. A outra geração, que é a geração Y, já surge o computador. Né? Na outra geração, que é a geração Z,
Aí eles já estão em meio à internet, no mundo digital, e assim por diante. A gente vê, por exemplo, a geração Z, ela já é 100% digital. Sim. Né? Nasceram por volta de 1990 e estão aí. São aqueles que já, desde muito cedo, né, já estão imersos Nem nessa sabem como é a vida, tecnologia. como era a vida, né? Não Até tem então. ideia. Não, Sim. exatamente, não tem ideia da vida analógica. Né? E temos os alfas, né? Desde 2011, 2010, essa geração também que está nascendo aí, é uma geração que já está em meio à internet das coisas e inteligência artificial. Né? Então, é inevitável, a tecnologia é inevitável, as redes sociais. Hoje você comercializa através das redes sociais, né? Você usa Facebook, Instagram para vender seus produtos. Então é inevitável que a gente tenha contato e estabeleça conexões através da rede social e também da tecnologia. Agora, esse livro, a ideia dele é justamente a gente navegar com propósito, entender que existe uma tecnologia que deve ser conhecida. Essas habilidades de inteligência digital a gente pode comparar com, por exemplo, o QI, que é o quociente de inteligência. Então, existe o teste de QI que se faz por aí para ver a quantidade de informações, de conhecimento geral que a pessoa tenha. Tem o quociente emocional, para saber como é que a pessoa se relaciona com as outras e consigo mesma. E agora tem o quociente digital. Essas habilidades, elas justamente estão aí para avaliar a capacidade de conhecimento digital, de inteligência digital que a pessoa tem. Então, é necessário entender que é importante ter um conhecimento, é importante ter uma análise também que seja social, digital, saber como é que é o funcionamento das redes sociais, e tudo isso está imbuído nessa ideia das habilidades digitais. E é interessante o senhor falando, né, pastor, essa questão de habilidades. A habilidade digital, né, a inteligência, para o cristão é diferente do mundo, né? Porque eu acho que o mundo busca coisas diferentes, né? Sim, mas, por exemplo, o Instituto de Quociente Digital, que definiu quais são essas habilidades, são, na verdade, 8 habilidades, definiu com um pensamento de utilizar esse conhecimento digital com uma moral universal, né, com o objetivo de que seja usado de uma forma adequada para que a pessoa enfrente os desafios do mundo digital e também possa progredir no mundo digital. É uma espécie de alfabetização digital. E com um aspecto moral, porque você está trabalhando, por exemplo, um dos aspectos é a empatia digital, que é muito importante nas redes sociais, você saber lidar nos bate-papos, nas conversas, nas postagens, nas reações. E muita gente entra nas redes sociais e parece que estão no outro mundo, agem de uma forma reativa inadequada e fica essa postagem, a pegada digital da pessoa fica e ela acaba sendo percebida de uma forma até que ela não gostaria, né, de expressar, né? Sim. Então, a ideia justamente é essa, de você entender que existe uma moral, existe aspectos éticos que precisam ser trabalhados no mundo digital e no mundo cristão. Além disso, nós temos os valores do Reino de Deus, nós seguimos o Sermão da Montanha de Jesus Cristo, que nos ensina quais são os valores que todo cristão deve ter, né? É a base do conhecimento cristão e a base do comportamento cristão, né? Então, a ideia do livro foi justamente essa, de a gente procurar linkar, né, com o Evangelho, com a palavra de Deus. E a Bíblia fala alguma coisa nesse sentido, pastor?
Então, a Bíblia já, desde os profetas, mostra que o conhecimento cresceria bastante, né? E quando a gente fala acerca de tecnologia, nós podemos perceber que a própria palavra de Deus, já no Gênesis, nos mostra um mandato cultural. Qual que é o nosso mandato cultural? No Jardim do Éden, cuidar, cultivar e guardar o jardim. Então, já no Jardim do Éden, o homem ele já faz cultura, nomeando os animais, organizando a criação, dominando a criação. Então, já estava no programa divino de que o homem se desenvolvesse tecnicamente. Né? Então, essa é a realidade. E nos últimos tempos, né, o saber, né, certamente aumentaria. Né, como o próprio profeta Daniel ele diz, né, nos últimos tempos haveria um aumento do saber. Então, isso já está no pacote. A gente tem que saber lidar, né, com esse conhecimento. A gente fala sobre inteligência artificial. A inteligência artificial, para muitos cristãos, é a besta do Apocalipse e sim. é uma série de coisas. Mas não, na verdade, a gente precisa saber lidar com essa tecnologia, porque a inteligência artificial, dentre outras coisas, traz muitos avanços na área da medicina, Sim, por exemplo. Verdade. Né? Em todas as áreas do conhecimento de exatas, também na engenharia, na produção. Né? Agora, pode ser, evidentemente, usada de uma forma inadequada. Sim, né? sim. Então, é como a bomba atômica, né? Que a energia nuclear que foi utilizada para fazer a bomba atômica, mas também é utilizada para fazer energia. O senhor acha que agora, com as redes sociais, o mundo digital, a forma da gente se posicionar é diferente? É possível, sim, a gente evangelizar, falar de Cristo através das mídias digitais? Perfeito, sim. Primeiro, eu creio que é importante esse livro fala sobre isso, da gente fazer uma gestão do nosso tempo no mundo digital. Isso Sim, é importantíssimo. Muito importante, meu Deus do céu. Da mesma forma que, por exemplo, a gente precisa fazer uma dieta, né? No nosso prato tem um carboidrato, uma proteína, uma verdura, uma alimentação equilibrada para que a gente possa se desenvolver fisicamente. Na internet, a gente tem que ter um prato também. Né? E, por exemplo, a gente come junk food, que é aquela comida, batatinha frita, uma bala açucarada, né? Algumas coisinhas que a gente sabe que fazem bem para o paladar, mas não tão bem para o corpo. Sim. Então, existe o junk food também na internet? Existe. Que é aquele joguinho, né? Que é, por exemplo, quando você entra nas redes sociais sem um objetivo definido. Então, você está lá, olhando, brincando. Isso é normal, né? Que a gente pegue, por exemplo, 15% do nosso tempo, né, para fazer essas coisinhas. É claro que, quando eu falo joguinho, eu não estou falando da comida tóxica. A comida tóxica, nem pensar. Pornografia, o jogo do tigrinho, que é viciante, né, e acaba sendo o desespero de várias famílias que perdem dinheiro através desses jogos de apostas. Jogos de aposta, né? sim. Também o chamado FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar por fora, né? De você entrar na internet para querer saber tudo o que o teu colega está fazendo, o que o pessoal está fazendo. Quer dizer, isso é tóxico. Né? Isso a gente deixa de lado. Sim. Né? E aí, o que a gente procura fazer? Né? O resto do tempo, a gente vai procurar em trabalhar, por exemplo, com conexões saudáveis, relacionamentos saudáveis, desenvolvimento pessoal também, usando aplicativos que podem ser importantes para o seu desenvolvimento, né? E informações que sejam informações importantes. Então, a ideia é você entrar na internet com propósito, com um mapa, né, de navegação, né, com uma bússola. É isso que eu vou fazer. Né? O que não tem acontecido muitas vezes. E aí sim, nas redes sociais, é possível evangelizar, é possível você reagir, é importante você reagir, porque, afinal de contas, nas redes sociais,
Você tem pessoas que usam a linguagem do ódio, né? Que procuram fazer o cyberbullying, O linchamento virtual. o linchamento né? virtual, o cancelamento virtual. Né? E aí, o importante é a gente entender, porque muitos crentes, muitos cristãos pegam, por exemplo, a imagem de um político, né, e xingam esse político, falam mal do político, falam mal de um ator, falam mal de um jogador de futebol, né, e isso é totalmente inadequado. Né? Aliás, não combina com o seu próprio testemunho cristão. Sim, sim. Porque, afinal de contas, no mundo que não é digital, né, o mundo real, você não xinga uma pessoa. Você procura ganhar essa pessoa para Cristo, você procura corrigir essa pessoa. Mas, no mundo digital, muitas vezes se esquece. Pensa-se que você está no anonimato, e não está. Essa é a realidade. Então, por isso, ao entrar nas redes sociais, é importante reagir, é importante corrigir. Quando existir, por exemplo, um fake news, algo que não é verdade. Você não sabe a procedência, né? Não você sabe vai ficar a procedência. É importante que você também não seja uma pessoa passiva na internet. Porque, como cristãos, nós somos convidados também a nos posicionar. Então, você se posiciona de uma forma bíblica, de uma forma cristã, pode colocar a sua visão de mundo, pode se colocar politicamente, mas desde que a argumentação ela seja baseada em valores éticos, né? E que você entenda que existe uma outra pessoa do lado. É a ideia da empatia digital, porque essa pessoa que às vezes age de uma forma odiosa, procura ser um hater, né? Esta pessoa tem uma história. Por que essa pessoa está fazendo isso? Deve haver uma preocupação nossa em entender essa pessoa e procurar ganhar essa pessoa. Sim, sim. Né? Então, aí muda a forma como nós lidamos nos nossos bate-papos, na nossa forma de ser. Sobre a questão do linchamento virtual, tem um exemplo bíblico de linchamento, que é o da mulher adúltera, pega em adultério. Como é que Jesus ele trata aquela situação? Ele diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, aquela tendência que a gente tem de linchar a pessoa, de cancelar a pessoa, deve vir à nossa mente justamente essa passagem. Né? Como que Jesus Cristo nos ensina a lidar com a pessoa que é flagrada em algum pecado condenável socialmente. Sim. Não, eu vejo que, então, vale a pena, sim, né, a gente ter as nossas redes sociais, mas a gente saber se posicionar, a gente ter esse propósito, né? Sim. Mas você falou de ter propósito, mas isso, infelizmente, não acontece, né? Porque a gente não... tô sem fazer nada aqui, tô à toa. Vou lá entrar aqui na minha rede social. Né? A gente não tem esse pensamento intencional mesmo, né? Exatamente. Não, eu preciso fazer tal coisa, preciso fazer um estudo bíblico, um curso, enfim. Não, a gente aproveita aquele momento que a gente quer relaxar para entrar, né, nas redes sociais. Mas isso faz parte, Adriana. Eu creio que se a gente controlar, né, é como, por exemplo, você, antes de vir para cá, eu vi que eu estava adiantado no horário, eu passei no shopping e fui tomar um sorvete. Fui descansar, fui tomar um sorvete e tal. É como se fosse um passeio. A gente chega, passeia, vê algumas coisas, mas com um tempo marcado para isso. Porque as redes sociais, elas têm aquela rolagem infinita. Sim. Né? Eu sou da época em que os jogos tinham fim. Né, em que tudo tinha um fim. Então, a gente vai com aquela ideia de procurar o fim. Não tem fim, é uma rolagem infinita. Né? Então, a gente já tem que saber disso. E que eles já fizeram isso de propósito. Claro. Né? Já tem todo um estudo aí, né, pastor? Sim. Você chegou a estudar isso também, né? O fundador do Instagram não deixa os seus filhos usarem o Instagram. Por que será, né? Porque tem a rolagem infinita. Né? E outra questão, né? Essa questão da habilidade digital é para que a gente tenha consciência e também a gente entenda quais são os processos que estão por detrás. Porque numa rede social existe um processo, você não entra numa rede social para desfrutar de graça de algo que está sendo oferecido para você. Isso tem um preço. O preço são as suas informações,
os seus acessos, os seus gostos. Isso está sendo vendido. As tuas informações, os teus acessos são vendidos para empresas que vão olhar o teu perfil e vão saturar, né, a tua timeline com produtos que são produtos que se encaixam no seu perfil. Então, a gente está se vendendo para uma rede social. Essa é a realidade. E a gente tem que entender isso. Que toda vez que a gente vê algo, olha que coincidência, eu estava precisando desse produto, não é coincidência. Na verdade, né, você em algum momento, né, expôs essa necessidade. Nossa, e aí, isso é muito louco. Às vezes eu penso, meu Deus, será que eles estão começando a ler o pensamento? Porque não é possível, né? Porque a gente pensou, o negócio apareceu ali. É uma coisa muito louca. Bom, se o Google estiver ligado, né, às vezes acontece isso na pregação. Eu estou pregando, uso muito o celular para usar os slides, né? E, de repente, eu estou pregando, aí o Google entra, você falou tal palavra, né? Porque está, de fato, escutando. Né? O Google, ele, por exemplo, ele faz um mapeamento de todos os lugares que nós vamos. Se eu for no Google agora, se eu não desabilitei aquela função de lugares, eu vou ver que das 2 horas até mais tarde, eu estava aqui na Igreja Batista Pedra Viva, em Interlagos. E a partir desse gosto, né, dessa visita na Igreja Batista Pedra Viva, o Google vai lançar as suas propagandas sobre produtos religiosos, produtos cristãos, produtos de teologia, por exemplo, e por aí afora. Antes eu estava no shopping center, né? Então isso está sendo mapeado. Sim, né? sim, a nossa vida está sendo, né, Sim. vigiada a todo instante. E né? a questão é que o cristão ele não tem nada a esconder. Essa é a realidade. A nossa vida não tem problema, a nossa vida deve ser, de fato, um livro aberto. Mas e é um aspecto da habilidade digital, a pegada digital. Porque você está deixando uma marca. Onde você entra na internet, os sites que você visita, as suas postagens, é a tua marca digital, é a tua pegada digital. E isso é totalmente conhecido pelos mecanismos de busca e por aí afora. Então, aí há necessidade de a gente também entender esse aspecto, que esse comentário que eu vou fazer, ele vai ficar lá. Né? Isso acontece muito no mundo político, né? De um comentário que o político fez há 2 anos atrás e hoje ele pensa outra coisa, volta, né, a ser discutido nas timelines, né, e nas redes sociais. Então, nós deixamos uma pegada digital. A questão é que o nosso mundo offline ou o nosso mundo online seja coerente com o nosso mundo offline, com a nossa vida offline. Nós temos uma vida aqui fora. Nós estamos na igreja professando a fé cristã, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, evangelizando. Então, que haja uma coerência, Sim. né, com isso que nós vivemos aqui, com o nosso mundo digital. E o senhor acha assim, né? O senhor como pastor tem ali o seu rebanho, né? Cuidando. O senhor acha que as pessoas estão deixando muito de frequentar a igreja, de ter aquela comunhão, né? Ao vivo, para viver nesse mundo digital? Sim. Eu vou assistir o culto lá de casa. Eu acredito que talvez por conta da pandemia isso tenha acelerado. Sim. Né? Não, a pandemia fez com que todas as igrejas fossem 100% digital. Sim. Nesse sentido do culto ser digital. Né? Na educação, por exemplo, cerca de 2% a 4% dos professores usavam o YouTube para dar aulas e tudo mais. Depois da pandemia, 100%. Né? Então, a pandemia, de fato, acelerou esse processo. E, agora, sem dúvida alguma, né, nós estamos recebendo muito mais informações do que nós temos capacidade de processá-las. Nós vivemos naquilo que um filósofo disse, que é um filósofo coreano, que é o Byung-Chul Han. Ele disse que nós estamos vivendo na sociedade do cansaço.
Então, nós estamos dormindo cada vez mais tarde, estamos sobrecarregados. É como se fosse aquela bateria daquele celular velho que não carrega totalmente. Nós temos essa situação. Nós não estamos dormindo mais tarde, acordando sempre mais cansados. Quando a gente olha para a internet, por exemplo, a gente vê aquela multidão de cursos, a gente parece que está sempre devendo alguma coisa. Nossa, é verdade. A gente vê tantos jovens, por exemplo, como influencers, a gente pensa, poxa, eles estão progredindo e eu não, né? E muita gente pensa assim. Sim. Esses estão vendendo tantos produtos e eu não estou conseguindo vender os meus produtos. Eu estou vendo tantos pastores que estão com um engajamento ótimo na internet e eu não estou tendo esse engajamento, não estou me esforçando. E é interessante porque o Byung-Chul Han, ele diz que antigamente a gente tinha um patrão que ficava com um chicote nas nossas costas exigindo que a gente trabalhasse. É uma figura. Hoje a gente pega esse chicote e nós mesmos batemos nas nossas costas, exigindo da gente mais trabalho, mais empenho, mais aparecer nas redes sociais e tudo mais. Então, isso é uma realidade do nosso tempo. Agora, como é que a gente vai lidar com tudo isso? A gente não pode abrir mão das disciplinas espirituais como cristãos. Essa é a diferença. A gente tem a disciplina espiritual da oração, do estudo bíblico, do jejum, da evangelização, da adoração. Então, temos que ser intencionais nisso também. Né? Porque, senão, o tempo rouba a nossa capacidade mesmo de... Com certeza. Porque, senão, se a gente tem tempo para ficar lá, né, navegando por horas e horas... Como que a gente não tem tempo para isso, né? Para orar, para congregar, para leitura da Bíblia? Não, tem um pessoal que diz que as redes sociais estão aí justamente para provar que a gente tem sim tempo de oração, tempo para orar, tempo para fazer as coisas. Né? É verdade. Porque o tempo que a gente gasta, o brasileiro fica muito conectado. Então, eu acredito que seja o primeiro, né? Segundo, se não é o primeiro, às é o vezes segundo. terceiro. A Tailândia também, o pessoal é muito conectado, Índia. Né? E de vez em quando a gente vê uns videozinhos de tailandês, de indiano. Né? Brasileiro adora, né? Então, ficar conectado. É claro que essa conexão ela tem que ser vista com um certo cuidado, né? Porque essa conexão envolve tanto o tempo que a gente trabalha, a gente fica conectado no trabalho, ou um streaming, né? Assistindo um filme, uma série, né? Mas também as redes sociais. Se gasta muito tempo nas redes sociais. O brasileiro gosta. Seria isso, hein, pastor? É uma carência? O que o senhor chegou a estudar isso? A gente tem algumas pistas, né? É um aspecto cultural. Né? Por exemplo, eu vi um inglês conversando, né, da capacidade que o brasileiro tem de fazer discursos rápidos, né, de mostrar um conhecimento rápido. Né? Por exemplo, o inglês, ele disse que ele tinha muita dificuldade de, em um minuto, falar alguma coisa coerente. E ele percebeu que, no Brasil, né, um minuto é pouco, né, para os brasileiros se expressarem. Né? Então, a gente tem essa característica de expressividade, de se colocar diante do outro. Isso pode ter, talvez, alguns derivativos da nossa própria formação como povo. A gente tem, na nossa gênese, 3 povos, né, que deram origem. Um povo indígena, que nos trouxe essa característica mais intimista. O povo negro, que é muito expressivo. Né, e o povo europeu, que é conceitual. E fora isso, nós recebemos muitas nações, muitos povos também, que emigraram para cá e fizeram com que a gente se relacionasse de uma forma muito mais livre. Então, nós somos relacionais. Sim. Então, isso tem que ser visto como uma virtude também, né? O fato de nós sermos relacionais. Nós mandamos missionários para o mundo inteiro. Né? A gente tem capacidade de conversar com todas as nações, porque nós somos fruto dessas nações, dessa mestiçagem que ocorreu de todas as maneiras aqui no Brasil.
Mas, ao mesmo tempo, nós podemos ficar aprisionados a essa nossa necessidade de relacionar-se. É complicado, né? E eu fico imaginando para o público jovem, né, o adolescente, a mesma criança, o adolescente, como isso é tóxico, né, para eles também, né? Sim. Porque eles não têm essa consciência que nós temos, né, como adultos. A gente sabe a hora de parar, né? A gente tem essa consciência. Às vezes. Não podemos generalizar, mas, né, normalmente a gente deveria ter essa consciência. E a criança, o adolescente, não. Isso tem levantado muitas discussões, né? Sim. Por exemplo, de 0 a 2 anos, nada de telas. Né? E daí para frente, o mínimo possível de telas. Até os 14, 15 anos, o pessoal fala que o máximo de telas é 2 horas. Mas a questão é que se o pai e a mãe usam muito as telas, estão muito ligados no celular, é claro que a criança vai imitar e vai procurar também. Né? Os pais cobrarem algo que nem eles mesmos fazem. Então, né? aí é a questão da qualidade do relacionamento familiar, né? Dos pais estarem atentos a isso, né? E, por exemplo, colocar o seu filho num esporte, né? Ir com ele passear em uma praça, né? Ter um momento de andar com um cachorrinho, com pet. Ar livre, natureza, né? Ir num shopping, né? Passear com as crianças, assistir um filme. Quer dizer, ter essa vida, né, com qualidade. Porque senão fica mesmo no celular. Porque o celular, o grande problema do celular, das telas em geral, é que a gente se torna uma pessoa passiva diante das informações que estão conosco. E tem uma questão interessante. Então, tem uma pesquisa que eu vi, infelizmente eu não fui a fundo, mas mostrando que essa geração nova, essa geração Z e a geração até alfa, eles já estão com dificuldade de usar os programas do computador, como Excel, como Word. Meu Deus, gente. Né? E é uma coisa impensável, né? Porque você pensa no mundo tecnológico ou no mundo da internet, né? A gente entra no Word, cola, né? E coloca alguma coisa, copia. Mas hoje a gente percebe que as novas gerações, por conta até do avanço da tecnologia, de não precisar mais se debruçar tanto sobre uma planilha de texto ou de cálculo, já não estão sabendo lidar com essas planilhas. Né? Vai ficar um gap aí gigantesco, né? Tem algumas pesquisas também que estão dizendo que as gerações posteriores são gerações que vão saber menos do que as gerações anteriores. E esse é um grande problema, porque a humanidade ela vai crescendo, vai se desenvolvendo justamente cada geração, né? E hoje a gente percebe, né, essa defasagem. A tecnologia está aí, a inteligência artificial está aí, a gente precisa saber usar. Né? E eu vejo que grande parte daquilo que acontece, né, a novidade, ela muitas vezes faz com que a gente fique meio desesperado, dizendo o que vai acontecer, mas tem os períodos de adaptação também. Como você mesmo disse a respeito das redes sociais, né? Rede social também cansa. Né? Será, pastor? Eu não sei, não. Viu? Se bem que a gente estava falando aqui do Orkut, né? Que Orkut no início de ali, meu Deus, era o Facebook é uma coisa de velho já. É coisa de gente para minha idade já. O Instagram está aí, depois. O mais recente, uma rede social recente é o TikTok, né? 2016. 2016. Nossa, aquilo fico tonta de ficar rolando aquilo. Então, mas isso cansa. Tem uma hora que a gente percebe que... E se a gente tiver realmente esse tipo de discussão, esse tipo de abertura, a gente começa a ser mais crítico em relação ao uso das redes sociais. Né? Sim. Então, o livro em si, ele foi feito justamente para que a pessoa se alfabetize digitalmente, para que ela tenha cidadania digital. Porque o grande problema, né, que nós vemos, as pessoas entram no mundo digital, às vezes não têm o cuidado com uma senha. Né? Tem uma igreja, por exemplo, que foi hackeada. Né?
E essa igreja foi hackeada e tá lá o nome da igreja, e quem hackeou coloca conteúdos, né, pesados, pornográficos, diariamente. Puxa vida. Né? Então, uma das questões que a gente até discute no livro é a segurança digital, de você saber como lidar com as suas senhas. E a gente utiliza alguns exemplos bíblicos também. Quem na Bíblia acaba tendo problemas com a senha, né, com um segredo, né, e por ter confiado na pessoa errada, né, ao falar o seu segredo, se dá muito mal? É Sansão. Sansão deu a senha para Dalila. Né? E o que nós vemos, eu acho muito interessante isso, é que nós cristãos, a gente precisa de exemplos bíblicos. Quando a gente coloca a Bíblia no mundo digital, principalmente em relação aos relacionamentos, por exemplo, essa questão da mulher adúltera também, a gente começa a perceber que a gente está saindo fora mesmo dos padrões das Escrituras Sagradas quando a gente entra nesse rolo compressor de julgamentos que é a rede social. A rede social é muito severa. Senão a gente entra numa pilha mesmo e a gente nem percebe. Não, né? E um dado também, né? O cyberbullying existe. O assédio sexual também existe. Né? Os nossos jovens, às vezes, estão sendo assediados sexualmente no quarto de cima da casa, no quarto ao lado. Né? Então, é muito importante a gente ter esse letramento digital, essa alfabetização digital, para que a gente possa utilizar essa ferramenta, né, com sabedoria. Tem, por exemplo, uma moça da igreja que ela vende conteúdo em PDF, fazer até uma propaganda, né, que é a Mãe Desajustada, o nome do link dela. Mãe Desajustada. Mãe Desajustada, no Instagram. Olha, curioso. Né? E o que ela faz? Ela comercializa PDFs sobre planejamento familiar, como vou fazer uma tabela para que a mãe possa se organizar nas suas tarefas domésticas e também no seu trabalho, como ela pode trabalhar com as suas crianças, né, e também estabelecer tarefas para as crianças fazerem durante o dia. Ela também trabalha com materiais cristãos e ela está ali avançando, né, está apresentando o seu trabalho, né, e está conseguindo, né, muitas pessoas, muito engajamento e se desenvolvendo a partir disso. Isso é muito importante, é um uso muito positivo da internet. E outros estão fazendo isso. Sim. Tem pessoas que compartilham conteúdo teológico muito bom, vídeos teológicos. Né? Então, esse tipo de ação na internet e nas redes sociais é muito favorável. Sim, eu até ia citar aqui para o senhor, né, por exemplo, sobre pregar, né, pelas redes. Tem um pastor que ele é muito conhecido, ele se tornou aí um fenômeno, que é o David Leonardo, acho que você já ouviu falar. Já. Eu estava vendo aqui dados dele, por exemplo, ele tem mais de 16 milhões de seguidores no Instagram, mais de 9 milhões no YouTube. Né? Então, é um pregador conhecido mundialmente, né, graças à tecnologia, né? Exato. Ele tem até uma pregação dele que está no Netflix, algo que até então seria inimaginável. Né? Não, e certamente pelos meios tradicionais ele não chegaria a isso. Sim. Pensando, né, o que traz um público tão grande? A TV. Possivelmente ele não entraria na TV. Não teria dinheiro para poder iniciar com um programa de TV. E a rede social permite isso, possibilita isso. Né? Se a pessoa for uma pessoa que tiver uma mensagem interessante, tiver o conhecimento, aí já é um conhecimento superior, não basta só a alfabetização digital. Né? Isso aqui é um começo. Né? A habilidade de inteligência digital te dá segurança, né, para você navegar com segurança e propósito. Né? Mas se a pessoa conhecer muito bem esse marketing digital, né, que já é uma matéria, já é uma área de conhecimento, sim. Né? Então a pessoa pode se desenvolver bastante. Aliás, hoje em dia, né, as lojas físicas elas diminuíram muito. Né? Foram substituídas por lojas digitais. Banco, né? Banco. Quem vai no banco hoje? Banco, né? Né? É tudo pelo aplicativo, tudo pelo celular. Aplicativo. Né?
E isso é interessante, o banco não perguntou para a gente se a gente queria isso. Ele simplesmente foi jogando a gente para o mundo digital. E hoje até a minha mãe, ela tem que... Então, a minha mãe também sofre. Puxa vida, eu que tenho que ajudar. E é a questão das gerações, né? Sim. Né? A geração alfa já nasce sabendo disso. Já Tipo, chega, banco? O que é isso? já... Não, e no caso da minha mãe, por exemplo, ela tem uma dificuldade. Olha, eu acho que eu estraguei, eu fiz alguma coisa errada, tal. É só dar para o netinho, que o netinho já arruma, resolve, já faz não é? tudo, O netinho já resolve. de 4, 5 anos de idade. E já está imerso nessa tecnologia. Né? Ou seja, né, pastor? Então, por tudo que o senhor tem falado, a gente não pode demonizar. Sim. Né? A gente tem que saber usar com sabedoria, né? com propósito. Né? Tem mais alguma dica do senhor que o senhor dá aí no livro que o senhor acha que vale a pena a gente destacar? Por exemplo, o livro não fala de uma forma mais contundente a respeito da inteligência artificial. A gente só tem um pequeno capítulo falando sobre inteligência artificial. Mas eu acho que vale a pena para aqueles que já conhecem essas habilidades, já dominam essas habilidades digitais. Que habilidades digitais são essas? Uso do tempo, segurança digital, privacidade. Né? Tem gente que está expondo seus filhos na rede social a vida inteira. É verdade, muito perigoso. Camisa né, de colégio, o local. Sim. Isso é muito perigoso. Né? Mas a questão da privacidade é sua e dos outros também, porque às vezes a pessoa expõe os outros. Né? A questão da empatia digital, o pensamento crítico em relação às fake news. A gente tem que conhecer um mínimo, né? É triste o que a gente vê aí fora, né? De pessoas crentes, né, que na época da política escrevem cada coisa, repassam cada coisa absurda. E isso mostra que a pessoa realmente é uma pessoa analfabeta digital. É uma pessoa que não tem respeito, a gente não respeita esse tipo de atitude ou de comentário. Né? Quem conhece um pouquinho sabe que é um analfabeto digital ou uma pessoa muito mal intencionada. Também, né? Pode Sim, acontecer, as duas coisas, né? Ou às vezes as duas coisas. Mas a questão de você ter um pensamento crítico, como é que funciona, quem está por detrás, o porquê que essa fake news foi colocada, se é uma fake news de uma notícia recente, e outra, né, as notícias sem fontes. É uma coisa horrorosa o que acontece, né, nesse período. E o crente não pode, o cristão não pode se dar ao luxo de entrar nessa onda. Né? Então, essa é uma das habilidades também. Outra habilidade importante é a pegada digital, de você saber que se você entrar num site pornográfico, isso está sendo registrado. Você tem uma identidade digital. O computador, o IP, o endereço do computador está lá. Né? E você também expressa uma identidade digital. Então, todos esses aspectos a gente precisa conhecer. Né? Agora, vale a pena debruçar sobre inteligência digital. Se fala muito, por exemplo, sobre ChatGPT. O ChatGPT tem um aspecto horroroso, que você pode simplesmente usar o ChatGPT e fazer um trabalho sem o cuidado de dizer as fontes. Na verdade, o ChatGPT na verdade, rouba, né, a propriedade intelectual de muita gente. Né, de jornais, de artigos, de teses, dissertações e por aí afora. Eu nunca tinha usado, né? E aí eu fui fazer um teste, eu fiquei impressionada. Mas, ao mesmo tempo, né, você pode usar o ChatGPT para fazer pesquisas sérias. Né? Por exemplo, você pode fazer o ChatGPT, digamos que você quer tem um plano de negócio, que é um plano de negócio. E aí você não sabe exatamente o que você vai fazer. Então você pode consultar o ChatGPT como se estivesse conversando com alguém. Né? Dizendo, olha, eu gostaria de fazer isso. Aí o ChatGPT, olha, você precisa saber quais são as suas habilidades, o que você sabe fazer, o que você gosta, é um caminho para você começar o seu plano de negócio, conhecer o mercado e não sei o quê. E você vai, através do ChatGPT,
né, tendo uma assessoria nessa área. Olha Né? só. Então, tem coisas que são lícitas, coisas que a gente pode trabalhar. Né? Porque o Google, de certa forma, também te dá várias informações sem fontes também. Sim. Né? Então, é importante que você seja ético no uso dessas informações. Né? Ao fazer um livro, né, que você busque as citações, busque quem deu crédito às pessoas que escreveram e por aí afora. Né? Então, é importante a gente chegar e dar atenção. E sobre inteligência artificial, por exemplo, a minha sobrinha, eu chamo de sobrinha, ela é casada com meu sobrinho, ela fez um mestrado na Universidade de São Paulo, um trabalho sobre ressonância magnética e uma parte específica do cérebro. E ela percebeu, os médicos perceberam, evidentemente, que nessa parte do cérebro não fica muito clara a ressonância magnética. Então, ela fez um trabalho utilizando inteligência artificial para preencher, né, esses dados que às vezes ficavam não tão claros numa ressonância magnética. Poxa, isso é uma coisa maravilhosa, né, da inteligência artificial. A gente não conseguiria fazer isso. Não. Né? É impressionante mesmo. O meu sobrinho também fez mestrado na área de computação e ele fez um estudo a respeito de fotos de placas. Né? Então, pensa no Google, né, quando ele passa com aquele carro e ele vai tirando fotos das ruas. Né? E também do comércio, né, das placas. Então, ele fez um trabalho, né, justamente para identificar essas placas. Algumas placas têm fios na frente. Então, a inteligência artificial vai preencher, olha só, né, esses nomes e vai classificar imediatamente. Por exemplo, Igreja Batista Pedra Viva. O que é a igreja? Aí já vai selecionar, dizendo, olha, isso aqui é uma entidade religiosa. Né, imediatamente. Então, tem coisas que a computação e a inteligência artificial, que a gente já está usando faz tempo, porque o Word já faz isso. Né? Quando a gente vai lá no Word e escreve um texto e o Word já corrige, é uma inteligência artificial. é verdade. Sim. Né? Tem gente com texto maravilhoso, mas que se deixasse com papel e lápis, né, seria um texto horroroso. É né? verdade. A gente que escreve um pouquinho sabe o quanto é importante, né, essa tecnologia. Sim, pastor, é isso mesmo. Então, para quem quiser adquirir o livro do pastor, como que faz, pastor? Eu vou deixar um link. Tem um endereço, pra a gente vai colocar aqui o endereço. Isso. Vale a pena, né? Eu consegui ler o livro todo, uma leitura bem tranquilo, gostosa. É um manual, não tem nada complicado, porque a ideia do livro é o seguinte, de você poder chegar até numa escola bíblica, pega capítulo por capítulo e explica, por exemplo, o tema, o direito digital, a privacidade. E trabalha, por exemplo, um tema como de Juízes 16, 18, quando Dalila realmente conseguiu enganar Sansão, né, que não teve cuidado com a sua senha. É muito interessante, né? Fazer esses paralelos realmente com a palavra de Deus, né? Sim. Que é o nosso guia, é onde a gente tem que buscar mesmo conhecimento. Não, e nesse aspecto aqui, teve uma irmã da igreja que, infelizmente, ela sofreu um golpe, né, perdeu uma grande quantia, não conseguiu recuperar, justamente por causa, né, do desconhecimento, né, dessas questões. Né? Então, é importante. A gente hoje tem que tomar cuidado. Sim, mesmo. faz parte da nossa vida, não dá para negar, né? Às vezes eu quero negar, pastor, né? Mas não tem como. Não tem. Né? Faz parte, a gente tem que aceitar, né? Tem. Obrigada, pastor, pelo senhor ter passado esse conhecimento para a gente, viu? Ter tirado esse tempinho aqui para estar conosco. Você que esteve aí acompanhando até o final, muito obrigada. Que você possa fazer um comentário, curte. Se você ainda não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, porque isso nos ajuda muito. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, pastor. Obrigado, Adriana. Que Deus abençoe. E obrigado também a todos que têm essa paciência de ficar conosco até esse momento, né? Que possam ser pessoas bem alfabetizadas no mundo digital. É isso aí. Até mais.